Bem, eu resolvi falar um pouco mais sobre espondiloartrite, tá? Porque essa semana eu vi um caso bem emblemático e que acontece com bastante frequência na prática clínica, que a gente vê algumas pessoas sofrendo com dores durante anos e não tem um diagnóstico feito de forma precisa e, portanto, eles também não têm um tratamento feito de forma adequada. E principalmente a dúvida que suscita por conta dessas dores que não melhoram sempre é uma angústia a mais para esses pacientes. E o fato de não haver o diagnóstico preciso, adequado, também o tratamento se torna errático. Muitas das vezes os próprios pacientes, devido às várias tentativas, eles vão fazendo uso de diversas medicações e em algum momento acabam utilizando uma medicação que eles percebem uma melhora mais significativa. Um desses casos que eu vi essa semana foi de um senhor de 50 e poucos anos, já que há bastante tempo já vem sofrendo de dores em vários pontos do corpo. Então ele iniciou com dores principalmente articulações de punho, né, mãos, ombros, joelhos, tornozelos, né, de uma forma migratória e também com bastante assim prolongado, às vezes melhorava, às vezes piorava, enfim, mas gradativamente isso foi piorando, né, ao longo principalmente do último ano. E ele percebeu, né, começou a utilizar anti-inflamatório, e ele percebia que quando ele usava anti-inflamatório ele passava ali 1, 2 dias muito bem e depois voltava a piorar, e aí por conta inclusive da insegurança com relação ao uso do anti-inflamatório, ele acabava não utilizando essa medicação de forma contínua, até porque ele não tinha, né, uma orientação médica falando isso. E ele procurou outros colegas médicos, né, que fizeram uma série de orientações, uma série de tratamentos, e que ele não teve uma resposta satisfatória. E principalmente, ele não obteve o porquê dessa dor, dessas dores que ele vinha sentindo, porque aparentemente não fazia sentido, né? Os diagnósticos que ele recebia não fazia sentido para ele, porque ele não conseguia encaixar, né? Ele que é uma pessoa bem esclarecida, lia sobre as explicações que eram dadas para ele, e ele via que na verdade aquelas explicações não se encaixavam no quadro dele. E então ele não é daqui de São Paulo, veio para cá para São Paulo, e aí durante a investigação tinham algumas coisas que fizeram a gente pensar que pudesse ser um quadro espondiloartrítico, principalmente mais com um acometimento que a gente chama de ênteses, né? Que é a polentesite, que a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas explicando mais pormenorizado quais são as manifestações da espondiloartrite. Mas é interessante a gente perceber que, mais do que talvez o próprio tratamento, quando você faz o diagnóstico para o paciente e ele percebe que aquele diagnóstico é o diagnóstico que realmente faz sentido para ele, ele já fica mais tranquilo e consegue, digamos assim, aceitar melhor um tratamento que muitas das vezes, e nesse caso, por exemplo, vai ser a longo prazo. Eventualmente, mesmo com o tratamento, ele pode ter alguns períodos em que pode ter uma piora ou uma melhora mais significativa. Enfim, esse paciente, só o fato, digamos assim, de receber um diagnóstico e que ele começa a entender e começa a ter mais informações acerca do diagnóstico preciso, que no caso dele foi uma espondiloartrite, né, com um componente mais
de comprometimento de ênteses, né? Uma polientesite, tá? Além disso, também ele tinha um pouco também de artrite, né? E tinha um pouquinho também de o que a gente chama de acometimento axial, mas enfim, todos esses pontos em algum momento mais para frente a gente vai falar sobre, e eu queria mais reforçar acerca aí dessa característica, né, de o quanto o diagnóstico, o quanto saber a causa, digamos, das dores, ela é importante e ela tem que ser bem feita, e por isso você precisa ter, digamos, uma pessoa, um médico, que faça o diagnóstico de forma correta, que tenha a sensibilidade e a honestidade de se falar quando se pode, quando se realmente se tem um diagnóstico bem estabelecido, quando se não, quando você mesmo não sabendo o diagnóstico, você tem que ser franco com o seu paciente e falar, olha, ainda não sabemos o diagnóstico, a gente tem que tentar procurar, né, a melhor explicação para as suas dores, e isso é bastante importante e terapêutico e faz bem para o paciente, tá? Então, é isso, a gente vai continuar com esses vídeos falando sobre as espondiloartrites, e as dúvidas que eventualmente vocês tiverem sobre o tema, por favor, mande pra gente, que a gente vai falar mais sobre isso daqui pra frente.